Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí na sua casa nos assistindo. Estamos com mais um episódio do Upcast, nosso quarto episódio. Hoje nosso convidado especial, nosso amigo Pablo Alves, Barbearia Los Santos, é nosso aluno aqui do estúdio, né? Um cara que tem uma história de vida aí, de superação, uma história atlética, né? E de muita motivação, né, para você que está em casa. E hoje nós vamos bater um papo com o Pablo aí. Saudações, rapaziada. Satisfação enorme estar aqui através desse convite aí do Rafa, certo? Compartilhar um pouquinho da minha história com vocês aí, dividir aquilo que eu passei chorando e hoje com o coração feliz, transbordando paz. Quero compartilhar com vocês. O Pablo é nosso aluno aqui do estúdio, né? Para quem não conhece, né? Ele é dono da Barbearia Los Santos ali, próximo ao Supermercado Tropical, um aluno dedicado, né? Ex-atleta paralímpico e de uma motivação e uma história de vida bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, vamos começar do início, né, Pablo? Conta aí como foi tua história aí desde a adolescência, conta aí como que foi sua vida na atividade física, quando você chegou na musculação, como que foi? Conta pra nós aí um resumo aí da tua história. Então, Rafa, toda árvore de bons frutos, né, tem a sua semente. Então vamos começar pela semente ali no início. Barra Garcense, moleque de rua ali, criado nas ruas de BG, infância raiz, jogando bola no campinho de terra, brincando de esconde-esconde, pega-pega, moleque super ativo, né? Moleque bem raiz mesmo, Rafa. Sou de Barra do Garça, certo? Morei em Barra do Garça por 15 anos da minha vida. E fui criado e vivido ali. Morei em muitos bairros ali de Barra do Garça. Minha mãe tinha muito costume de mudar, né? A gente sempre morou de aluguel. E conforme os aluguéis iam aumentando, a minha mãe tinha que caçar um lugar para nós morar. E aí a gente ia mudando, assim, fui conhecendo bastante gente. Tem muito conhecido ali na Barra. Barra do Garça é um lugar que eu gosto, que eu admiro, curto bastante, tenho muita amizade, certo? E ali eu fui criado, desde moleque, muito apegado à minha família, muito apegado à minha mãe. Tenho 2 irmãos, né? Dona Ana tem 3 filhos aí, são eu, a minha irmã que é mais nova e o meu irmão que é mais velho do que eu. Porém, eu fui o único que fui criado com ela, né? A gente tinha na infância ali, a gente passava por certas dificuldades, minha mãe não tinha condições de criar os 3 filhos, né? Sim. Meu irmão mais velho foi criado com a minha avó, que é a mãe da minha mãe, e a minha irmã mais nova foi criada com minha tia. E eu, sempre ali, muito apegado à minha mãe. E dos filhos, a minha mãe sempre pegou muito no meu pé, sempre foi mais pulso firme comigo ali, me ensinando a ser independente desde novo, né? Desde novo me ensinando ali as coisas do mundão, né? Me ensinando a ser homem dentro de casa aos 8. Preparando, né, pra vida. Aos 8, 9 anos de idade, me ensinando a cuidar de casa, fazer comida, essas coisas de casa mesmo. E cresci com muita educação, muito respeito e muito amor ali que a dona Ana proporcionou pra gente. Minha mãe empregada doméstica na época, né? Trabalhava de fazer faxina na casa dos outros, né? Limpar e tudo mais. Porém, às vezes não tinha com quem me deixar, então ela me levava para os trabalhos dela, né? Sim. E ali eu vivenciava e via muitas coisas ruins, né? Comecei a ter entendimento com as coisas que acontecia ali dentro, né? Muita humilhação, às vezes o patrão ou a patroa brigando com ela por pequenas coisas, né? E ali eu sem entender o porquê daquilo, porém eu comecei a alimentar dentro de mim uma vontade muito grande de crescer, trabalhar e poder tirar minha mãe daquela situação, porque eu não gostava das coisas que eu vivenciava, que eu via ali. Em alguns momentos já peguei ela chorando, ela triste, ela cabisbaixa por conta das coisas que ela ouvia, que ela escutava. E ali eu alimentei uma ambição muito grande no meu coração, né? Cresci com aquilo e aquilo ali foi uma motivação, um gás, né? Vamos se dizer assim, para mim um dia crescer e poder dar o de melhor para dona Ana. E aí, ali você brincava, criança raiz, né? Você sempre comentou com a gente, né? E Barra do Garça é um lugar assim que proporciona bastante lazer, né? Tem ali cachoeiras, tem escadaria, tem rio. A cidade é bem íngreme, dá pra praticar vários esportes aí. E a musculação entrou na tua vida como? Conta aí pra gente como que foi que você conheceu a musculação, se você gostou de início, queria ser um atleta, ou como que foi? Nos finais de semana eu sempre ia para casa da minha avó, onde meu irmão morava, né? Meu irmão morava com a minha avó.
E ali a gente brincava e eu via ele brincando de fazer atividade física, flexão no chão. Ele fazia uns pezinhos ali de cimento, né? Uns halteres ali. Lata de tinta, você lata enche de ali tinta, de cimento e... Cimento, né? Colocava terra dentro dos litros, colocava cano ali, aqueles cano... Bodybuilder raiz. Bodybuilder raiz mesmo. E ali eu vi ele brincando com aquelas coisas, ele, os amiguinhos dele ali. E eu comecei a curtir aquilo ali, comecei a gostar, comecei a pegar uns pezinhos. E ele já tomava um suplemento, ele era metido a ser fortinho, né? Tomava o Animal Pack, eu não sei se você lembra, que tinha um sachêzinho, tinha uns 8, 9 comprimidos. Sim. Dentro Animal ali. Pack. Animal Pack. Era caro na época já, né? Era, ele comprava ali, E aí escondia. você pegava escondido dele. Pegava escondido, tomava. E na hora que você tomava, você tinha aquela sensação que você tava forte. Dava o gás, você já Tava franguinho fino, E tripa achava- seca e achava que tava bodybuilder. andava com a asa aberta. Andava casinha aberta, metia umas flexão no chão ali, uns abdominal. E fazia ali os pezinhos dele ali. E aquilo ali começou a despertar uma vontade, né? Um interesse na musculação. Através daquilo, né? Daqueles acontecidos. Então, Pablo, e aí você cresceu dentro de você essa motivação, né? De ajudar a tua mãe. Então, desde pequena ela já te preparando, né? Mal você sabia que era né, você ia precisar ali no futuro. Sim. E aí você sempre cresceu com essa motivação. Sim, Rafa. Então, assim, vendo aqueles acontecidos, vendo aquelas coisas que minha mãe estava passando, né? Eu senti a necessidade de ajudar ela, né? E alimentou dentro de mim aquela vontade, aquela ambição. Uhum. Quando eu completei 15 anos de idade, ali em Barra do Garças, eu cheguei na minha mãe e falei para ela, mãezinha, eu vou embora para Goiânia. Ela tem os irmãos dela lá, né? A gente tem parente lá, tem primo, prima, tem um pessoal da nossa família que mora lá. E eu falei para ela que eu ia embora para lá. Ia morar com a minha tia, que é a irmã dela. Uhum. E lá eu ia arrumar um trabalho, ia estudar, né? E tinha um compromisso de ajudar ela, né? E dito e certo, me mudei para Goiânia, cheguei lá, arrumei um trabalho, né? Fui trabalhar com um tio meu, ele era pedreiro, né? Eu fui trabalhar de servente de pedreiro com ele na época, isso em 2010. 2010. Meados ali de 2010, mais ou menos em fevereiro. Fui para Goiânia, comecei a trabalhar de servente, estava tudo funcionando certinho. Uhum. Trabalhando de servente, estudando à noite, fiz bastante amizade ali em Goiânia, né? Guardando um dinheirinho, né? Guardando um dinheirinho. Na época eu tava ganhando R$35 a diária do servente, né? R$5 era da marmita e R$30 eu guardava. Uhum. A metade eu ajudava em casa, né? Ali na minha tia, nas despesas, e a outra metade eu tava mandando pra minha mãe, né? E eu tinha um primo meu que era metido a ser jogador de futebol, e ele me apresentou pros amigos, a gente começou a jogar bola ali 2, 3 vezes na semana, né? Tinha as peladinhas nos campinhos lá. E eu sempre nas pistas. Você ali. sempre foi do futebol, assim, Sempre né? gostei de futebol. Corintiano roxo. Corintiano Entendeu? roxo. Pagava de isso aí. boleiro, zagueiro, 1,86m. É. Certo? Dava butinado em todo mundo. Pouca habilidade, mas boleiragem monstra. Morando ali em Goiânia, Rafa, fiz bastante amizade. Conversava com a minha mãe todo dia. E gostava de ir na Lan House também, na época do MSN, do MSN, Orkut ali. aham. Jogava os videogames, bomba pet. Moleque muito ativo, né? Conversava com a minha mãe, mandava um dinheirinho pra ela, comecei a ajudar ela. Aham. E como eu te disse, Rafa, eu fui criado por ela, eu sempre fui muito apegado a ela, eu sempre fui um cara muito família. E diversas vezes a vontade de voltar pra Barra do Garça, voltar pra casa, era grande. Aham. Conversava com minha mãe, eu tô pensando em voltar. Só que ela não permitia. Por quê? Ela ganhou um lote lá em Barra do Garça, nesse lote ela construiu uma casinha de madeira, de Aham. tábua, literalmente. E ela tinha meio receio de eu voltar para Barra do Garças, né, e morar ali com ela e não se adaptar naquele ambiente, né, Aham. muito humilde. E ela falou, filha, a situação da mamãe não tá boa, fica por aí, você tá trabalhando, você tá conseguindo mandar Ela um sempre foi dinheirinho. muito humilde, né? Sempre quis o melhor pra Sim, você, né? exatamente. Eu falei, então não era o momento certo de eu voltar, né? Foi até que então, uma tia minha, a irmã da minha mãe que morava lá em Goiânia, ela começou a ter uns problemas de saúde. Aham. E minha mãe, juntamente com a minha avó, né, foi lá em Goiânia para visitar ela, certo? Foi minha mãe, minha avó e o meu pai, né? Meu padrasto que eu tenho como pai. Aham. Fui lá visitar ela e aí eu senti a vontade de voltar com eles, né? Falei, mãezinha, a gente vai voltar junto, vou voltar com vocês. Porém, eu ainda estava trabalhando, né? Tava trabalhando de servente ali com meu tio. E meu tio chegou para conversar comigo e falou, pô, você não pode me deixar na mão, como que você vai embora? Espera pelo menos eu arrumar uma pessoa para colocar no seu lugar e depois você se organiza e volta para casa. Aham. Aí meus pais voltaram, eu fiquei lá com a minha avó. Minha avó ficou lá para cuidar da minha tia, né? Minha tia tava com aquele problema de saúde. E a gente ficou por lá. E eu lembro como se fosse hoje, Rafa. Minha avó chegou numa terça-feira,
Era em julho ali de 2010. Numa terça-feira ela foi para a rodoviária comprar a passagem para a gente voltar para a Barra do Garças, certo? E quando ela foi comprar a passagem dela, eu fui na padaria comprar pão, né? Pra tomar o café da manhã. Era logo de manhãzinha, fui comprar pão ali. E quando ela chegou na rodoviária, ela me ligou. Eu esqueci de pegar o dinheiro da sua passagem, eu tô só com o da minha. Então não vou comprar a minha passagem e depois voltar aqui para comprar a sua. Eu vou voltar aí, pegar o dinheiro e vou vir comprar a nossa passagem. Falei, não, então pode voltar, vozinha. E quando eu cheguei na padaria, eu lembro que eu vi um jornal, tava em cima do balcão, tava assim, Corinthians enfrenta Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada. Chance única na minha vida de ver o Coringão jogar. 2010. Ronaldo, Roberto Carlos. Chicão. Só a nata corintiana. Falei, oportunidade ímpar. Logo peguei o telefone e liguei pro meu primo. Aí meu primo falou assim, vocês arrumou a passagem de vocês pra vocês voltar pra Barra? Eu falei, não. Ele falou assim, não, então eu tenho uma carona. A amiga minha vai sozinha amanhã, de ônibus ou de carro. Ela vai sozinha, vocês vão com ela, você mais a avó. E aí vocês não iam de ônibus mais, arrumaram uma carona pra ir de carro. Arrumou uma carona e eu ia assistir o jogo do Coringão, certo? Aí chegou no dia, à noite, chegamos na Serra Dourada, lotado. Eu nunca tinha ido no estádio, primeira vez que eu entrei dentro do estádio, fiquei louco, que negócio imenso. Eu falei pra ele, quero ficar lá no meio da Gaviões. Lá no meio Tamborzão, galera tocando tambor, bandeirão. Futebol raiz naquela época podia, né? Hoje já não pode mais, mudou as coisas aí. Verdade. Eu lá no meio da Gaviões e pulava e gritava, eu não sabia se eu olhava pra torcida, se olhava pro campo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, eu ali naquela emoção, naquela adrenalina, pulando, gritando. Corinthians perdeu, mas eu tinha ganhado ali uma sensação uma experiência, única, né? Uma experiência de ver o Coringão jogar ali de perto. Voltamos pra casa, fomos descansar, despedir do meu primo. Fui dormir porque no outro dia, logo cedo ali, a gente ia pegar a carona e através daquela carona a minha vida ia mudar. Certo? Então chegou, era uma quarta-feira cedo, em torno aí das 8 da manhã. Meu tio levou eu e minha avó no local onde a gente havia combinado para pegar carona com essa moça. A gente não conhecia ela, só meu primo que conhecia, meu primo que organizou essa carona para nós. Chegou no dia e na hora marcada, adentramos dentro de um carro, era um Corsinha 96, né? E esses carros mais antigos, o cinto de trás, eu sentei no banco de trás, né? O cinto do banco de trás, ele não passa no peito, né? Ele era só na cintura, ele é só né? na cintura ali, só no estômago, né? Cheguei, coloquei o cinto, minha avó no banco da frente, a motorista ali. Minha avó vira pra mim e fala, você já rezou pra Deus guardar a sua vida e você chegar com vida em casa? E eu, moleque novo, não tinha esses costumes, né? Eu falei assim, não, vó, ainda não rezei. Ele falou assim, então reza, pra Deus resguardar a sua vida e você chegar com vida em casa. Aí eu coloquei o cinto, abaixei a cabeça ali, conversei com Deus ali. Sim. E o motorista ligou o carro e a gente seguiu viagem. Eles conversando ali, minha avó e ela. Peguei no sono, dormi. Acordei, não tinha chegado nem na metade do caminho ainda. Isso de Goiânia pra Barra do Garças. Não tinha chegado nem na metade do caminho ainda. Dormi de novo. Foi nessa dormida aí, nesse intervalo aí, onde aconteceu tudo. A motorista estava em alta velocidade, né? Segundo o que passaram pra gente, em torno de 130, 140 por hora. E ela perdeu o controle do carro. E numa pequena curva ali na cidade de Montes Claros, né? Na BR, ela passou direto. Entramos no posto de gasolina, tinha uma carreta parada. E a gente bateu na traseira dessa carreta. Entrou, o carro chegou a entrar. Assim, o motor veio parar na perna dela, certo? Tanto é que ela ficou no meio das ferragens ali. E a minha avó também machucou bastante. A minha avó, na hora da batida, ela colocou as duas mãozinhas assim no painel do carro. As mãozinhas dela quebrou, foi para trás assim. E eu no banco de trás dormindo. Quando você tá dormindo, você não tem um controle do seu corpo, né? Não. A sorte é que eu tava com cinto, certo? Se eu tivesse sem cinto, às vezes poderia ser que eu nem esteja aqui, né? Porque uma batida de 140 por hora. Arremessado, né? Eu sou arremessado para frente. E o cinto me segura. Foi onde o cinto segurou que lesionou minha coluna. Na altura da lombar, bem baixo mesmo. Ficou a marca do cinto, assim. A única coisa que eu machuquei foi a coluna, né? E foi o que mudou a minha vida. Eu não tive nenhum arranhão, nenhuma outra parte do corpo. Que é o mais importante, né? Assim, Sim. A coluna que teve o... E na hora que bateu, o cinto segurou ali e foi onde lesionou minha coluna. E aí, Pablo, você teve um acidente, né? O cinto de segurança prendeu você, né? Lesionou tua coluna. Foi uma lesão grave, né? E como que foi a história? O que aconteceu, né? Você no hospital? Conta pra nós aí essa parte.
Então, Rafa, na hora que tudo aconteceu ali, eu não tenho lembrança nenhuma, né? A Aham. única coisa que eu me lembro foi o carro saiu desgovernado, eu acordei assustado. Só que foi muito rápido, né? Na hora que o carro bateu ali, eu já desmaiei. Eu lembro que eu acordei, assim, a dor era imensa. Então, assim, acordei meio variado ali, não sabia o que estava acontecendo. O pessoal me tirou de dentro do carro. Segundo as informações que o pessoal passou ali, minha avó veio, colocou eu no colo dela, passou a mão na minha cabeça. Só que assim, eu não tenho recordações, né? A única coisa que eu me Ela ficou recordo bem é- machucada, né? Minha avó Sua... machucou bastante, né? Ela quebrou as mãos, ela machucou por dentro, perfurou pulmão, costela. Teve um ferro da carreta que entrou assim, quebrou o para-brisa e bateu na testa dela, assim, ó, cortou. Ah, Ela teve sim. que dar ponto. Aham. Isso tudo é informações que me passaram, né? Eu não tenho recordação ali do ato em si. Aham. Lembro que eu acordei, eu estava no hospital, estava numa maca, eu sentia muita dor nas costas, né? Tava com colar cervical, não podia me mexer muito. Aham. A dor era imensa que eu tava não tava entendendo o que tinha acontecido ali, Sim. né? Aí chegou minha família, chegou minha mãe, perguntei: "Mãe, o que aconteceu? O que eu tô fazendo aqui?" Perguntando pro pessoal a todo instante. Aí eu me recordo que eu tentei me levantar, né? E a perna não respondia. Me falaram que era Ah, apenas um trauma que tinha acontecido ali no acidente, que eu tinha perdido o movimento das pernas, só que era naquele instante, né? Então assim, eu não tinha noção alguma do que estava sim. acontecendo, do que estava por vir. Eu lembro que eu sentia bastante dor, né? Sentia muita vontade de ir no banheiro, a bexiga doía muito, minha perna sentia uma queimação muito grande, né? Aham. E teve uma hora que eu pedi até o meu tio para tirar foto dos meus pés, que eu não estava sentindo. Eu falei: "Minha perna tá aqui, eu tô sentindo que tá doendo, mas eu não sei se ela tá aqui, eu não podia mexer." Ele Aham. foi, tirou a foto: "Sua perna tá aqui", tirou uma foto e mostrou para mim no celular, entendeu? Aham. E aí eu fiquei internado, fui transferido para um hospital particular, né? A gente conseguiu através de ajuda de amigos e conhecidos de Barra do Garça, né? Aham. Que ajudou a gente ali, me ajudou. E a gente foi para o hospital particular. Isso foi no dia 22 de julho de 2010. Foi a data do acidente, né? É, Aham. e no dia 25 de julho foi o dia da minha cirurgia. Tive que passar por um processo cirúrgico na coluna, porque assim, eu quebrei as vértebras da coluna ali, né? Aham. Então, para fazer a substituição do osso, colocaram ali duas platinas, uma a cada lado, duas platinas a cada lado e 5 parafusos cada lado. Então, 10 parafusos e duas platinas Aham. Pra para travar ali. substituir ali a coluna que foi quebrada com o acidente. Então chegou no dia 25 de julho, entrei para a sala de cirurgia. Só que antes de entrar para a sala de cirurgia, Rafa, minha mãe veio conversar comigo. Ela todo distante do meu lado, todo distante, firme, junto comigo ali. Aham. Inclusive a gente até brincava, eu debochava de algumas coisas, a gente zoava, sorria ali. E ela do meu lado, me passando ali pulso firme, me passando segurança. Aham. E como sempre, né? Eu sempre fui criado com a minha mãe, a gente sempre foi junto, teve conexão. Ela em momento algum derramou lágrimas, sempre sorrindo e mostrando que estava tudo sob controle, né? Passando força, né, pra você, Exatamente. mostrando O controle, né, da espírito situação. materno, né? Que a Isso. mãe poderia passar ali para um filho. Eu entrei para a sala de cirurgia, ela falou que tudo ia ficar bem, que logo eu ia sair, que a gente ia voltar a ter a nossa rotina, né? Entrei para a sala de cirurgia, fiz a cirurgia, fiquei alguns dias no hospital, recebi a visita de amigos, Aham. tudo normal até então. E eu sem entender a gravidade do que estava acontecendo, e a todo instante eu perguntava pela minha avó. Questionava minha mãe: "Mãe, cadê a avó? Cadê a vozinha? Cadê a vozinha?" E minha mãe, com um sorriso no rosto, falando que estava tudo bem, que ela estava bem, Aham. que ela tinha se machucado, mas estava ali no hospital também, que estava tudo sob controle com ela. Aí a gente foi para casa, né, em Goiânia. Eles alugaram uma casa para lá, tiveram que se mudar de Barra do Garça, né? Meus pais Aham. moravam na Barra, tiveram que mudar para lá, porque lá eu ia ter todo o recurso que eu precisava, né? Então ela alugou uma casinha ali, a gente começou a construir a nossa vidinha ali. Passado ali em torno de 20 dias do acidente, eu questionava pela minha avó todo santo dia. A minha preocupação maior era a minha avó. Cadê minha avó? Aham. E ela sempre perguntando para mim. Ela sempre falando para mim, né? Mãe tá bem, mãezinha tá bem, minha mãezinha tá bem, sua avó tá bem. E até que um dia ela nos segurou. Ela chegou em mim, lembro como se fosse hoje, no sofá da sala. Eu ali, sentado, meio que escorado ali, né? Tava com um colete, né? Que eu tinha que usar um colete. Aham. Que eu havia fraturado uma costela, né? Por causa da minha coluna, eu tinha que usar um colete ali. Cheguei e questionei: "Mãezinha, e a avó?" Tento ligar no celular dela, ela não atende, vocês não me Aham. falam, fala que ela tá bem, mas eu preciso falar com ela. E ela não aguentou, ela falou para mim, ela falou assim: "Filho, a sua avó machucou bastante e ela faleceu, ela não tá mais entre nós." E aquilo ali, cara, eu comecei a entender o que estava acontecendo e o que tinha acontecido. Aham. A Comecei a gravidade, entender né, a do gravidade do que estava acidente, tudo. acontecendo. Até a minha ficha do que eu estava vivendo ali
o fato de eu estar na cadeira de roda, aquilo ali, parece que assim, meus olhos começaram a abrir para a realidade. Aham. Eu falei assim, peraí, mas como é que é? Eu não acreditei que estava acontecendo aquilo. E ela falou para mim, sua avó morreu 3 dias depois do acidente. Eu falei, mãe, meu acidente foi no dia 22, no dia 25 eu entrei para a sala de cirurgia. A senhora veio em mim, falou que estava tudo bem, me transpareceu força. Ela falou assim, eu não tinha outra opção. Eu não podia transparecer para você o que tinha acontecido com a sua avó. Você precisava de Porque força, eu precisava né? de força, pra né? poder ir pra cirurgia, Exatamente. Né? Psicológico Exatamente. bem, né? Aí começou a vir um filme na minha cabeça, cara. Porém, a postura que a minha mãe teve comigo me motivou a dar mais orgulho. E aquela responsabilidade que eu tinha quando eu andava, que eu passei a criar dentro de mim, de um dia crescer e ajudar ela, que ela aumentou. Aham. Eu acho que foi um dos motivos que me motivou a bater de frente com a minha lesão. Porque eu pensei assim, cara, eu preciso dar orgulho para minha mãe. Olha o que ela passou, olha o que ela enfrentou. Ver um filho na situação que estava, né? Um Não é filho fácil. na cadeira de roda. A mãe faleceu. E ela tá desse jeito, firme e forte, junto comigo, do meu lado. Saiu da cidade dela, de Barra do Garça, para morar comigo, ela e meu pai. Meu pai firme e forte do meu lado ali. Minha mãe chegou e falou assim, ó, a partir de hoje, a vida do Pablo vai mudar. Entendeu? Aham. Você não é pai dele, você é padrasto. Se você não quiser estar junto, é uma escolha sua. Rafa, ele olhou para minha mãe e falou bem assim, o Pablo é meu filho. Entendeu? Ele não é sangue do meu sangue, mas o amor que eu tenho por ele é de um pai para filho. Eu não vou abandonar vocês. Aham. Isso minha mãe falou para mim, que ele falou, sabe? Por isso que eu tenho ele como pai e a minha dívida com ele é eterna, sabe? Aham. Por isso eu tenho muito respeito, muito amor por ele. Porque assim, o que ele fez por mim também, ele e minha mãe, pelo fato de eles terem mudado de Barra do Garça, ter me acolhido, ter Sim. ficado comigo Aham. ali em Goiânia no momento que eu precisei, aquilo ali alimentou ainda mais a minha vontade de ajudar eles, né? É. E foi até então, eu fui fazer uma consulta no CRER, né? Centro Isso. de reabilitação que tem ali em Goiânia. E lá eles me internaram, entendeu? Centro de reabilitação e readaptação. Eu fiquei internado lá e fiquei morando lá por 4 meses, literalmente CRER. morando. O CRER é um centro de referência, né, em Goiânia, né, hoje, de reabilitação, tanto motora quanto neurológica, né? Sim. Então, eles te deram todo o suporte lá. Estrutura fora de base, cara. Sensacional. Fiquei morando ali, vivi ali. Tinha o meu quarto, tinha minha rotina. Acordar, tinha horário para tomar café da manhã, horário para fazer minhas fisioterapia, Isso. horário para fazer minhas terapias, horário da musculação. Tinha toda a minha rotina, tudo calculado. O que eu comia era tudo baseado, o nutricionista passava, tinha dieta, tudo Aham. certinho, tudo certinho. Fazer todo o processo de reabilitação, Todo o né? processo de reabilitação, cara. Todo o processo, assim, eu aprendi a viver novamente, só que em cima de uma cadeira de roda. Ali eles ensinam. E psicologicamente, você tinha as duas opções, né? Enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Sim. E aí você preferiu, claro, enxergar o copo meio cheio, né? E foi pra cima da situação. 16 anos, né? 16 anos, cara. Tem uma coisa que eu escutei no hospital, quando tudo aconteceu o acidente, que chamou muito a minha atenção. Assim que eu cheguei, aquele muvuca, o pessoal já sabia o que estava acontecendo. Antes de eu Aham. chegar, a conversa era grande lá no hospital, que era assim, um moleque de 16 anos de idade acabou de cair numa cadeira de roda, acabou a vida dele. Escutei dessa forma. Só que aquilo ali soou de uma forma diferente no meu ouvido. Aham. Pô, eu só tenho 16 anos de idade, a minha vida está começando agora. Tá só começando, né? Está só começando. Porém, Rafa, você com 16 anos de idade, você não tem nem sonho formado. Você sonha em crescer, morar sozinho, ter uma moto, entendeu? Então, assim, eu aprendi a ser homem desde cedo. Com 16 anos de idade, eu estava encarando uma realidade que eu não sabia o que eu ia fazer, de que forma que eu ia fazer, Aham. entendeu? O que me doía mais era o fato de eu ter perdido a minha avó. Eu fiz tratamento Sim. com um psicólogo ali no CRER mesmo, ali, né? Durante um mês, por conta disso. Porque, assim, eu me senti um pouco culpado do que havia Sim. acontecido. E quando eu vi que eu não era o culpado, né? Isso através do tratamento que eu fiz, O trabalho, então, assim, né? do trabalho que eu fiz, ganhei a alta e tudo mais. Então, eu passei sim por uns problemas psicológicos, não tem como, né? Aquilo me afetou, me abateu bastante. Pô, há uma semana atrás eu estava jogando bola, subindo escada, trabalhando de servente de pedreiro, Assistindo o jogo no estádio, assistindo né? o jogo no estádio, pulando, correndo. E literalmente uma semana depois estava eu ali em cima de uma cama sem conseguir me movimentar, entendeu? Dependendo de pessoas para me ajudar. Só que o fato de eu ser muito ativo quando eu era criança, né, isso me ajudou bastante, Aham. certo? Uma pessoa ativa. E eu sou um cara muito curioso.
entendeu? A lesão medular, ela é uma incógnita, né? Ela é uma coisa que ninguém, assim, nenhum médico chega em você e fala assim, ó, você não vai andar. Ninguém dá Entendeu? 100% de certeza, Ninguém né? dá Ele 100% de sempre certeza. tem um cuidado para Sim, falar, né? sim. Uma Toda uma cautela, possibilidade, né? Toda uma exatamente. cautela para... E ali no CRE, eu aprendi a viver novamente em cima de uma cadeira de roda, né? Fazia minhas terapias, fazia tudo. E eu comecei a ter ganhos, né? A sensibilidade que eu havia perdido no acidente começou a voltar. O movimento da perna começou a voltar. Eu tenho um pouco de movimento. Hoje você, para o pessoal entenda, hoje você tem um pouco de movimento ainda. Você tem alguma sensibilidade. Tenho. Através da fisioterapia, né? Todo o trabalho que foi feito exatamente. melhorou um pouquinho só a qualidade. Exatamente, consegui. E ali no CRER mesmo, ali eu fazia atividade física, né? Comecei a fazer musculação, o que me ajudou bastante para ganhar resistência e força no tronco, né? Nos braços, afinal de contas, era o que eu tinha, né? Força nos braços, movimentação nos braços. Então eu tinha que fortalecer, porque eu ia precisar o dobro, né? Minhas pernas seriam o quê? Os meus braços, né? Meus braços que iam me levar para os lugares. Então peguei firme ali desde o CRER na musculação, né? E ali também, Rafa, eu via bastante coisa que, cara, eu via muitas pessoas que passaram por situações ali, lesões mais graves do que a minha, né? Tinha um moleque de 12 anos que ficou tetraplégico, né? E tipo assim, eu olhava para as pessoas, que nem um moleque de 12 anos ficou tetraplégico, ele tava sorrindo, ele tava feliz. E eu, pô, cara, o moleque numa situação ali bem mais delicada, mais difícil que a minha, o moleque não consegue nem movimentar. E por mais que a gente ache que a nossa situação está ruim, sempre tem uma situação bem pior. Às vezes pior, que você olha e fala, pô, problema, né? O que é meu problema? O que é meu problema? A pessoa tá com um problema ali que é maior, né, de uma certa forma, porém tá com um sorriso no rosto, eu vou reclamar do quê? Eu vou questionar do quê? Rafa, peguei firme nas atividades físicas, peguei firme na minha terapia, peguei firme na minha fisioterapia, e aí as coisas começaram a acontecer. E você fez a reabilitação, né, lá no CRER e tudo mais. Começou a fazer um trabalho físico, né, um trabalho motor. Aí você conheceu a academia, né, musculação, a tua modalidade, né, a modalidade hoje que você gosta. Você conheceu lá no CRER ou foi em alguma academia? Conta pra nós aí. Então, aí me deram alta, né, com 4 meses e 15 dias morando, literalmente, ali dentro daquela clínica. Eu não podia sair. Até para sair eu tinha que pegar autorização e depende do que eu fosse fazer lá fora, eles iam me autorizar a sair ou não. Então ganhei alta, segundo os médicos ali, eu estava apto a viver, né? Porém, realidade nua e crua. Eu não tinha saído ainda, não tinha encarado aquela realidade. Me matriculei numa escola para terminar os estudos. Porém, eu tinha conhecido a musculação quando pequeno, né? E ali dentro do CRE também dei continuidade, né? Quando eu fiquei, depois da minha lesão. Então, fui bater de frente com a vida. Parte difícil da história. E antes da gente entrar nesse assunto, né? A gente está aqui, queria agradecer também nossos parceiros que a gente tem aí no podcast, né? Então, com parceria com o Hudson lá da Oishi Sushi, trouxe esse jantar aí para nós, né? A gente já degustou aqui antes da gravação, durante a nossa gravação aqui. E eu queria agradecer ele, né? Vai estar na tela aí vai estar na descrição, né? Vai estar na telinha para vocês aí o telefone, né? Da Oishi Sushi Delivery. E agradecer ao nosso parceiro Hudson aí, ao Prado, né? Sim. O melhor da região. É diferenciado, ele é bom no que faz. Era demais. E aí, Pablo, conta pra nós como que foi, né? Após ali o CRER, você ficou 4 meses ali, né? De recuperação. E aí o pessoal deu todo o suporte e te preparou ali pra vida, né? E aí a realidade é outra, né? Ali fora, o mundo hoje, né? A gente sabe que até para acessibilidade já melhorou muito, né? Já melhorou muito. Mas a gente sabe que até para você andar numa calçada, dependendo da cidade, do local, não tem uma acessibilidade, vamos dizer assim, correta, né? Então, é só um exemplo que eu estou dando, mas assim, o CRER te preparou, mas como que foi a vida real ali? Como que foi você com 16 anos, né? E tendo que estar numa cadeira de roda? E aí, conta para nós como que foi. Bateu no peito e vou lá e vamos para cima. Então, Rafa, logo de início ali eu percebi que se eu fosse esperar a acessibilidade pro ambiente, pro local, eu não ia nem sair de casa, cara. Uhum. Porque, assim, mudou muita coisa. Só que
a mudança necessita ser maior, né? E naquela época, então, isso em 2010, era muito difícil, cara. Eu lembro quando minha mãe me matriculou na escola, no meu primeiro dia de aula. Cheguei na escola, cheguei atrasado, né? Tava até com bloqueio, com uma barreira, com vergonha de chegar na escola, não tinha ido, entendeu? Se pensava sempre no que as pessoas iriam pensar de mim, né? Eu era muito preocupado com isso. E quando eu cheguei na sala de aula ali, já tinha iniciado a aula, né? Os alunos ficaram todo mundo me olhando, né? Eu vi que não tinha nenhuma outra pessoa na cadeira de roda na escola e aquilo ali me deixou numa vergonha, cara. Eu fiquei muito envergonhado, fiquei muito tímido e eu comecei a ver que eu necessitava levantar minha cabeça e bater de frente, porque ia ser difícil o que eu estava por enfrentar e o que estava por vir, né? Porém, eu me matriculei numa academia, logo de início também, aquilo ali me ajudou bastante. A musculação sempre esteve presente, desde o início. A musculação sempre esteve presente. E foi ali dentro da academia que eu comecei a descobrir a minha capacidade, comecei a superar alguns dos meus limites, comecei a fazer amizade e aquilo ali me ajudou a perder essa timidez. Né? Porém, o pessoal me falava que existia bastante esporte, né, paralímpico, né, esporte para pessoas com deficiência física. E até então eu busquei uma clínica lá em Goiânia, né, uma associação dos deficientes físicos do estado de Goiás, a DFEGO. Muito top. E lá eles te indicam para o esporte, tem várias modalidades, né. No início, eles falaram para mim, experimenta um pouquinho de cada para você ver qual que você se identifica, né? E eu lembro que a primeira modalidade que eu participei foi o basquetebol. Gostei, curti bastante. Aí depois eu fui pro tênis de mesa, também muito bacana. Porém, eu não havia me identificado com nenhuma delas ainda, porque eu gostava da musculação. Só que eu não sabia que tinha nada voltado à musculação no meio paralímpico. Até então que eu falei pra moça, né? Falei assim, olha, eu gosto de levantar peso, o que tem aí? Eu gosto de musculação. Ela, então tem um esporte bacana que você vai gostar, que é o levantamento de supino. Quando ela falou assim, aquilo já despertou interesse. Falei, levantamento de supino? Ela o pessoal que treina lá na UFG, lá em Goiânia. Eu morava em Goiânia, né? Treina lá na UFG, toda quarta e sexta, 2 horas da tarde. Você tá lá, vai lá, aparece lá, dá um pulinho lá, às vezes você faz um testinho, curte, gosta. Rapaz, quando foi quarta-feira, 1h30 da tarde, eu tava lá. Eles me explicaram onde era, fui lá, cheguei lá, conversei com o treinador, começou a chegar pessoal, chegou um rapazinho na cadeira de roda, já fiz amizade com ele, irmãozão meu, nós temos contato até hoje, nós trocamos uma ideia. E ali, ele me apresentou, né, explicou o que era a modalidade, aqui é levantamento de peso, supino, senta no banco, faz um teste, você já pratica atividade física? Eu falei pra ele, gosto de musculação, treino e tudo mais. Sentei no banco de supino ali, deitei. Quando eu deitei, levantei aquele peso e fiz aquele movimento, pronto. Era aquele ali que eu ia levar para a vida. Falei, gostei demais. Aí ele falou assim, os nossos horários de treinamento é de segunda, quarta e sexta, das 2 às 4 da tarde. Se você estiver apto e querer firmar com nós, sexta-feira eu te aguardo aqui. Só que ele mesmo me falou, que ele falou isso para mim, já foram muitas outras pessoas lá buscando, né? O esporte assim como eu, porém não deram continuidade. Ele falou assim, desistiram, né? Só mais um. Só mais um. Mas quando foi na sexta-feira eu tava lá, era 1 hora da tarde, tava lá na porta, não tinha chegado ninguém. Eu tava lá, falei assim, chegou antes já para mostrar serviço. Cheguei antes porque eu me identifiquei bastante. A musculação sempre esteve presente, né, desde a infância. E eu ouvia falar que o esporte mudava a vida das pessoas, né? Sim. E muda, né? E muda, né? Com certeza. O esporte salvou minha vida. Isso eu digo assim, de corpo e alma, o que o esporte fez por mim. Eu sou extremamente grato às coisas que eu vivi no alto rendimento. Então comecei a praticar aquele esporte, comecei a levar a sério, comecei a fazer dieta, comecei a firmar na academia. Quando eu não treinava lá segunda, quarta e sexta, nos outros dias, terça, quinta, sábado, eu treinava na academia perto de casa e comecei a levar aquilo ali a sério. E comecei a treinar, firme, todo dia treinando. Até então eu estava treinando numa academia lá em Goiânia e um rapaz me viu e ele ia fazer um campeonato de fisiculturismo. E eu tava no shapinho bacana, tal, metido a ser trincadinho, fortinho, tava bacaninha. Definidinho. Tava definidinho. E ele olhou pra ele e falou, caramba, gostei do seu perfil, vou fazer um campeonato de fisiculturismo aqui e eu vou colocar uma categoria especial. Eu não tinha pensado nisso e eu vou colocar, vendo você aqui, você tem potencial. E eu falei assim, então vamos embora, que eu tenho até um parceiro que vai subir também, que era um outro amigo meu que eu conheci lá, que ele também era da mesma vibe que eu, gostava de estar ali trincadinho, shapeado. E nós dois participou desse campeonato. Foi a categoria. Esse foi o único que você participou de
Participei de 2. De 2? De 2. Foi esse em Fisiculturismo. Goiânia, 2016. Aham. Esse daí, né? Peguei um troféu. E depois teve Uberlândia. Uberlândia também sim. teve outro campeonato. Participei também. Aham. Foram os 2 campeonatos que eu participei do fisiculturismo. Porém, o powerlift e o fisiculturismo, embora envolva a musculação, são modalidades, né, e treinos diferentes. Né? Um é o corpo, né, envolve a estética, e o outro é força bruta. Treino de força. Entendeu? É treino de força, é totalmente diferente, não está ligado. E o meu lance era o halterofilismo, né? Porque assim, o fisiculturismo até então não tinha modalidade paralímpica, né? E eu queria algo que pudesse me fazer chegar na seleção brasileira. Eu queria vestir a amarelinha, Você queria crescer no esporte. Queria crescer no né? esporte. Olimpíadas, Paralimpíadas, né? Queria. Tanto é que eu assisti as Paralimpíadas de 2016. O Brasil, na categoria, teve uma medalha paralímpica, né? Inclusive, conheço o rapaz. Depois eu fiquei na equipe dele. Enfim, a gente vai chegar nessa parte aí. Você vai entender. Aí o treinador do halterofilismo lá de Goiânia chegou para conversar comigo. Falou, Pablão, você tá levando a sério. A gente sabe, você tá com compromisso aqui, você tá firme com nós. Porém, o seu objetivo é o que? A seleção brasileira. Então você tem que buscar algum lugar que tenha o treinador da seleção brasileira. E tem várias equipes no Brasil, né? De vários estados. Você tinha que estar em evidência, né? Para alguém te ver e te dar uma oportunidade. Tinha que estar junto com os melhores ali para me tornar o melhor. Já tinha participado de alguns campeonatos em São Paulo e lá eu tinha ouvido falar, né, da equipe que tem lá em Itu, que é interior de São Paulo, né? Sim. Que é a equipe do técnico Valdeci Lopes. Cara, é fenomenal, fantástico. E eu ouvi falar dessa equipe, né? E eu tinha uma amiga lá em São Paulo, que eu conversei com ela, perguntei se tinha como ela entrar em contato com esse pessoal de Itu, né? Eu entrei em contato com eles no Facebook e perguntei se tinha como ela ligar lá. Mandei mensagem para eles no Face, ela ligou lá, assim, olha, a gente não tem o costume de pegar atletas de fora para a equipe aqui, mas fala para os rapazes vir aqui, né? Depois de bastante tempo também eles me responderam no Facebook, vem cá fazer um teste. Aí, tudo bem, me organizei, comprei a passagem de avião, fui para São Paulo. Fui lá para Itu. Cheguei lá em Itu, conversei com o pessoal, conversei com o treinador, o pessoal me recebeu super bem, né? Fiz o teste ali e ele viu o potencial em mim. Na época eu pesava em torno de 63, 64 quilos, né? Tava bem magrinho, bem definidinho. E me recebeu super bem, chegou em mim, conversou, perguntou qual que era a minha intenção. E eu falei para ele bem claro, eu quero vir para cá, quero levar isso aqui a sério, quero viver disso daqui e quero ir para a seleção brasileira. Eu tenho um objetivo que é poder ajudar meus pais, ajudar minha mãe. E eu sei que se eu chegar na seleção brasileira ser visto, eu vou ter um retorno financeiro e isso vai fazer eu realizar a minha vontade, que é ajudar os meus pais. Deixei bem claro o meu objetivo ali. Ele falou assim, olha, se você quiser vir para cá, o compromisso de treinar você, eu assumo. Se organiza e vem. Só que assim, eu não conhecia ninguém. Era uma cidade onde eu não conhecia nada nem ninguém. Lá em Itu, interior de São Paulo. Peguei minhas coisas ali, vim para Goiânia, bem convicto do que eu queria. Vou ajeitar tudo e vou pegar descendo. Eu tinha um carro na época, né? Tinha um Corsinha 96, azulzinho. E vim em Goiânia, organizei minhas coisas, vim em Barra do Garça, né? Meus pais moravam ali na Barra. Falei com a minha mãe, tô indo para São Paulo. Ela, para São Paulo? O que você vai fazer em São Paulo? Eu expliquei para a situação. Vou para São Paulo, vou treinar, vou viver do esporte. Ela, mas você não conhece ninguém, como que você vai para um lugar onde você não conhece ninguém? Eu falei, mãe, eu tô sentindo que essa é a minha chance ímpar de buscar alguma coisa, alcançar, e a senhora sabe o objetivo que eu tenho. E ela, super tranquila, tudo bem, filho, se é a sua vontade. Minha mãe sempre soube que eu, longe dela, eu me viro melhor do que quando eu estou perto dela, né? Desde pequeno me ensinou a ser independente, fazer as minhas próprias coisas. Então fui para Goiânia, coloquei minhas coisinhas dentro do meu carro e parti para Itu. Isso foi em fevereiro de 2017. Fui para Itu. Inclusive meu primo foi comigo, que morava em Goiânia, né? Pra gente ir revezando. Ele dirigindo um pouco, e às vezes aconteceu alguma coisa, furar um pneu, me dá uma assistência ali. Cheguei em Itu. Só que cheguei em Itu, e aí? Cheguei lá, o que eu ia fazer da vida? Para onde eu ia? Não tinha lugar para ir. Sabia que você ia ter o horário de treinar, mas e depois, né? E antes, o que você ia fazer, né? O que eu ia fazer, onde eu ia morar. Até então, quando eu cheguei lá, liguei pro treinador, né? O Valdeci, falei assim, tô aqui. Ele, rapaz, você veio mesmo, hein?
Tô aqui. E agora não tem ninguém. Eu só posso contar com você. Certo? E eu tinha essa amiga minha que morava em São Paulo, que ela me deu muita assistência, né? Depois de um tempo a gente começou a se relacionar, a gente começou a namorar, e ela era a única pessoa que eu tinha ali que próximo, né? próximo, que literalmente ela foi uma pessoa enviada de Deus ali, que me ajudou, me deu toda a assistência, todo o suporte, juntamente com o Valdeci, né, que era o treinador, que eu precisava, né? Então, assim, não tinha lugar para mim morar, não tinha lugar para mim comer, não tinha lugar para mim dormir. Uma atleta da seleção brasileira, Márcia Menezes, fantástica. Então, hoje a gente conversa aí, bate papo, eu sou sempre grato ao que ela fez por mim também. Ela deixou eu ficar na casa dela, falou assim, você pode ficar aqui em casa até você se organizar. Porém, a contagem era regressiva, que eu precisava de um lugar para mim morar, precisava de um lugar para me descansar, para me comer. E eu fiquei na casa dela ali durante uma semana e meia, até que eu organizei um cantinho. Era uma despensa da casa de um parceiro nosso lá. Ele fazia aqueles cômodos de despensa, era 2 cômodos, e tinha um cômodo que tinha um banheiro grande. Ele falou assim, olha, eu tenho 2 cômodos aqui em casa aqui que eu faço de despensa, na parte de baixo. Ele morava num sobradinho, na parte de baixo ali. Ele falou assim, eu faço de dispensa, se você quiser vir dar uma olhada aqui, só que tem uns degraus e tal. Eu falei, bora aí, eu quero ver esse lugarzinho aí. Vamos, eu tô indo aí. Aí cheguei lá, um espaçozinho até grande, porém o que me chamou a atenção foi o banheiro, né? A porta uma largona, banheirão grandão. Eu falei pra ele, cara, é aqui que eu vou morar. Bem acessível, né? Bem acessível. Assim, tinha uns degrauzinhos ali, só que aquele ali também era fichinha. Eu fiz amizade com o vizinho ali, ele pegou umas ferramentas, nós pegamos umas tábuas ali, fez umas rampas. O lugar tava 0. Ele falou assim, cara, me dá 3 dias que eu vou mandar reformar isso aqui, vou pintar, e ali vai ser minha nova moradia. Aí passou 3, 4 dias, ele falou assim, Pablão, o lugar tá nos trincos, pronto pra você morar, pode vir. Peguei meu carrinho, fui pra lá, só que eu não tinha nada, não tinha móveis, não tinha nada, entendeu? Aí eu peguei um colchãozinho de solteiro emprestado dessa amiga minha, que eu tava ficando na casa dela. Ela me emprestou o colchãozinho, cheguei lá, joguei o colchão no chão, pronto. Tinha lugar para me descansar. Comia marmitex, pedia marmitex, e ali eu fiquei por um bom tempo. E essa pessoa que estava comigo na época, a gente estava se relacionando, me ajudou na compra de uns móveis lá para casa, sabe? Um guarda-roupa, umas coisinhas ou outras, juntamente com a rendinha, que eu tinha uma rendinha bem pouca, né? E devagarzinho ali eu fui construindo a minha vida, a gente foi construindo a minha vida ali com muita dificuldade. Porém, assim, tudo que é novo na vida da gente, no começo, é mil maravilha, né? Pô, tô aqui, tô realizando meu sonho, tá da hora. Peguei firme nos treinos, né? Tinha um compromisso todos os dias ali, das 7 às 11, ao meio-dia, treinava. Só que a saudade de casa começou a gritar dentro de mim. E diversas vezes eu me peguei sozinho ali dentro daquela casa e começou a apertar. Aí a ficha foi caindo. E aí, tipo assim, cara, eu tinha largado a vida que eu tinha em Goiânia. Eu tinha muito amigo, tinha minha família. Meus pais, querendo ou não, estavam perto, em Barra do Garça. Vira e mexe, eles iam pra Goiânia me ver. E ali eu não tinha mais isso. Entendeu? E a pessoa que estava do meu lado também, ela tinha a vida dela em São Paulo. Então, assim, diversas vezes eu me peguei sozinho e aquela solidão começou a interferir nos meus rendimentos no treino. Só que de forma alguma eu queria aceitar isso. Porque, assim, larguei minha família, larguei a minha vida, eu tô aqui, eu preciso levar isso aqui a sério, porque isso aqui vai mudar a minha vida. E firme nos treinos. E até então, não tinha participado de nenhum campeonato oficial, né? Aí eu firme treinando todos os dias. E chegou a primeira competição que eu participei. Foi em Brasília. Isso em 2017. Teve um campeonato lá em Brasília. A gente foi. Um campeonato insano, cara. Um campeonato que eu fui super bem. E logo de início ali, eu tive o privilégio de pegar uma medalha. Corta aí. Só que você tinha que falar das medalhas, né? Não. Pode ir dando continuidade? Eu pego aqui e tudo mais? Pode. Vamos. Tu lembra aí, né, Rodrigo, dessa parte aí, né? Das medalhas, né? Tipo, eu tava falando da competição em Brasília, né? Então eu vou falar. E aí você participou você teve uma primeira competição em Brasília, né? E aí, como que foi? Você já pegou medalha? Como vocês podem ver, nós temos algumas medalhas aqui, só algumas, né? Sim. O Pablo já ganhou várias medalhas, troféus, então a gente quis trazer essas principais aqui, né? Que conta também a história dele, né? Mas tem várias medalhas que ele também já ganhou, outros campeonatos. E aí esse 2017, em Brasília, conta pra nós aí a história dessas medalhas que estão aqui, pra gente poder conhecer, né? Essa vida de atleta que você teve aí.
Rafa, esse primeiro campeonato que eu tive ali em Brasília foi um campeonato muito importante, porque foi o primeiro, né? E sim, tava com apenas 4 meses que eu havia me mudado para Itu. Então tava tudo muito recente, né? Então eu tive o privilégio de estar participando desse campeonato e de estar pegando a primeira medalha. Então assim, aquilo ali mostrou que eu estava no caminho certo, que eu estava no rumo certo. Foi essa medalha aqui, ó, 2017. A primeira medalha que eu tive aí, o privilégio, né? Isso, pode colocar ela aí, coloca, vamos reviver esse momento aí de você estar recebendo essa medalha lá. Ímpar. Passa um filme na cabeça, né? Passa Demais, tudo. cara, demais. Eu lembro como se fosse hoje. Medalha por medalha que eu tenho lembrança. Cara, eu vivi intensamente o esporte. O esporte na minha vida foi a virada de chave. Existe um antes e o depois. Não digo nem da minha lesão, mas do que o esporte me proporcionou, o que o esporte fez eu me tornar, certo? Então, assim, peguei essa medalha, voltei para casa, para Itu, vi que eu estava no caminho certo, que eu estava encaminhando para chegar no meu objetivo. Só que, assim, a vida de atleta, para você viver do esporte, existe renúncia. Tudo que você faz, você tem que pensar no esporte. Se você vai sair no final de semana, você tem que pensar, pô, isso aqui vai atrapalhar no meu rendimento. Esporte de alto nível, de alto rendimento, em qualquer modalidade, você tem que abdicar de muitas coisas para você ter resultado, ter conquistas, né? Sim. Desde qualquer esporte de alto rendimento, você tem que ter uma dedicação total e exclusiva, né? Para você conquistar seus objetivos. E aí você teve mais? Conta para nós aí essa outra medalha, que ano que é? Conta aí pra gente. Essa outra medalha aqui também foi uma medalha que tem um significado grande. Teve um campeonato convencional. Convencional, quem não sabe, assim, tem a modalidade paralímpica, né? Para quem tem deficiência física. E tem convencional, é o pessoal que não tem deficiência nenhuma, né? Então teve esse campeonato ali em Itu, certo? E eles colocaram ali a categoria especial, onde eu e outros amigos ali tivemos o privilégio de estar participando, né? Com a nossa equipe, com o nosso treinador ali. E nesse campeonato eu também peguei essa medalha. Isso aqui, categoria especial. Isso. Lá e Itu, esse campeonato aqui. Esse a memória foi lá. minha tá boa, viu? Falha não. E agora, Rafa, essa medalha aqui pra mim é a minha querida. Essa aqui tem uma importância muito grande por conta das coisas que aconteceu antes desse campeonato aqui, que iria me comprometer no esporte, né? 2018 essa, 2018, essa daqui. Eu tive uma lesão na perna, onde eu tive que passar por uma cirurgia. Ah, sim. Foi em fevereiro de 2018, no começo de fevereiro. E esse campeonato aqui foi no final de março. Eu estava bem, 2017 treinando firme. 2018 entrei firme, porém comecei a sentir algumas dores, né? A lesão medular, ela proporciona umas coisas muito difíceis pra gente. Às vezes a pessoa vê a gente sentadinho na cadeira, pensa, pô, ali tá tudo bem. Só que mal sabe o que a lesão medular pode ocasionar, né? Então numa dessas eu tive... Muito tempo na mesma posição, Exatamente, né? Pode causar outros problemas circulatórios, né? E tudo mais. Sim. Então eu tive uma lesão, tive que passar por uma cirurgia. E de início o médico falou pra mim que naquele ano eu não iria poder mais treinar. Começo do ano, cara. Fevereiro. E o ano todo sem poder treinar em alto nível. Cara, uma semana para o atleta, isso é a matemática do alto rendimento. Uma semana para o atleta equivale a 2 semanas. Uma semana sem treinar é como se ele tivesse parado por 2 semanas. Imagina um ano. Um ano eu tinha perdido. Né? Aquilo ali foi como se o cara tivesse apunhalado. Porque eu tava ali para isso. O meu único objetivo ali era isso, era treinar. Não tinha outra coisa que eu fui fazer ali. Então, literalmente, eu fiquei sem chão. Quando o doutor chegou em mim e falou assim, ó, esse ano para você no esporte esquece, foca na sua saúde. Só que assim, Rafa, eu sempre tive uma fé muito grande dentro de mim. Eu não falo aqui de religião, eu falo de fé, de acreditar nas coisas impossíveis que Deus pode fazer, que Deus faz, certo? Porém, Ele nos testa. E de início, quando Ele falou isso para mim, eu senti dentro do meu coração que não ia ser dessa forma. Mas eu fiquei triste, porque abalou o meu emocional. Porque eu escutei a voz da experiência, um médico chegou e falou isso para mim. E aí liguei para os meus pais, né, meus pais muito preocupados aqui. Porém, essa pessoa que estava comigo, estava do meu lado, essa mulher, ela falou assim, eu estou do seu lado e a gente vai passar por isso junto. Entrei para a sala de cirurgia, fiz essa cirurgia, fiquei internado por 25 dias nesse hospital. O doutor disse que não poderia me dar alta antes, porque eu tinha que tomar um antibiótico, 2 doses diárias, e era muito alto o valor desse antibiótico, e eu tinha que tomar na veia, né?
Aham. Então eu fiquei ali por 25 dias. Porém, todos os dias, antes de dormir, eu fazia a minha oração, conversava com Deus. E eu sempre acreditei que para tudo existe um propósito, né? Se Deus permite você passar por aquela situação, é porque existe um propósito maior lá na frente. E eu acreditei que alguma coisa iria acontecer, porque eu passei aquilo ali de cabeça erguida, mas assim, triste. Você tá, Aham. pô, numa sala de um hospital, passou por um processo de cirurgia. Então, quando chegou, deu 25, 26 dias, o doutor chegou em mim e falou assim, sua fé é grande, né? O médico olhou para mim falando isso aqui. É, Eu falei assim, é a única coisa que eu tenho. Você se recuperou bem, cicatrização tudo excelente, top. tudo conforme é, a gente não esperava, mas você teve uma ótima recuperação aí. E aí eu perguntei pra ele, e os meus treinos? É a Era a primeira única coisa, né? preocupação que eu tinha, e os meus treinos? Ele falou pra mim assim, a única coisa que eu vou liberar você fazer é exercício deitado. Nada de fazer nada sentado pra não forçar a sua perna. Aham. E eu, pô, supineiro, levantador de peso, Supino, deitado. deitado, era o que eu precisava Era tudo. ouvir. Aí meu treinador, todos os domingos, né, que era o dia de visita lá, ele ia me visitar. Aham. Todos os domingos ele ia no hospital me visitar. Aí chegou no domingo, ele também chegou em mim e falou assim, e aí, o que o médico falou? Aí eu falei assim, ó, ele disse que minha recuperação foi top, cirurgia tá excelente, cicatrização, Aham. vou ganhar alta. Porém, a única coisa que eu posso fazer é exercício deitado. Ele olhou pra mim, deu um sorriso assim, falou assim, a única coisa que nós precisa. É. Em menos de 30 dias eu tinha um campeonato lá em Goiânia. Goiânia, minha ex-equipe, minha ex-casa, minha família, todo mundo de O lá. destino já preparando tudo, assim, Preparando pra te tudo. levantar de novo, assim, né? O Exatamente. ânimo e tudo mais. E assim, quando eu recebi alta, eu tive uma surpresa muito grande, foi o que me ajudou bastante, foi a visita dos meus pais. Meus pais saíram de Barra do Garça e foi até São Paulo para me visitar. Ficou lá em Aham. casa comigo, tive uma recuperação muito boa. E aí eu voltei para os meus treinos, devagarzinho, na maciota, fazendo ali o supino, algumas coisas que dava para fazer deitada, a gente fez umas adaptações, Aham. certo? E meus pais ali comigo, aquele ali então deu um up, sabe? Sim. E eu fiquei muito feliz com a notícia também que eu poderia voltar a competir, que eu não tinha perdido o ano. Peguei firme, Rafa. Peguei firme nos treinos, meus pais voltaram, né? Aham. E até então chegou o grande dia da gente viajar para Goiânia, a equipe toda, né? Todo mundo, para competir, né? Aham. Aí o treinador chegou, conversou, né? Tinha conversado com a comissão técnica antes dos campeonatos, sempre tem a reunião deles ali. Aham. E a nossa modalidade, ela é por peso corporal, as categorias, né? Então, tipo Sim. assim, tem a categoria de 65 até 59, de 59, não, Aham. 59 até 65, 65 até 72, e assim vai indo. Aham. E a minha categoria era até 72 quilos, né? Aí ele chegou, conversou com nós ali, falou, ó, a categoria mais atleta tem é a categoria até 72 quilos. Essa categoria vai ser difícil bater. Mas o cara sempre pensando pra cima, né? Sempre pensamento Aham. positivo. O cara era surreal. Mas nada é impossível para nós. E na estratégia, sempre estrategista ali, na estratégia a gente conseguiu buscar essa medalha. Fiz Aham. ali o primeiro movimento. É assim que funciona. A gente tem 3 chances, né, de movimento ali. A gente Aham. faz o primeiro movimento, aí roda todos os atletas que estão, depois vamos para o segundo e vamos para o terceiro. O primeiro movimento eu fiz 126 quilos, né? Ele já calculou que a minha força não estava muito boa, Aham. né? Porém, na segunda pedida, ele jogou o meu peso lá em cima, jogou 135 quilos. E aí forçou os outros atletas, falou, pô, o cara jogou 135, vamos jogar 136. Todo mundo vai ter que jogar lá em cima. Todo mundo jogou o peso lá em cima. Ele Só que aumentou o sarrafo ali. ele vamos aumentou o dizer. sarrafo, entendeu? Na estratégia ali, cara ligeiro, já Forçou ganhou a todo mundo, situação. forçou todo Exatamente. mundo a se esforçar muito na segunda Sim, na rodada. segunda pedida. Aham. Aí eu fui lá, 135 quilos, queimei. Os outros atletas também queimou, só que não pode descer o peso. Ou é o mesmo, ou é pra Vai cima. pra cima. Entendeu? Aí, queimei a segunda, queimei a terceira, a rapaziada também, final da história. Peguei essa medalha de bronze aqui, com muita fé. Meu ano havia sido perdido, né? No começo ali, Aham. foi o que me falaram, né? Devido àquela lesão que eu tinha. Porém, com fé, né? Acreditei que minha história não seria daquela forma. Eu consegui pegar essa medalha de bronze. Por isso que, para mim, essa medalha aqui é uma das mais importantes, a mais querida por mim.
E assim, cara, dei continuidade, voltamos para São Paulo, firme, nos treinos. Tive outro campeonato, em São Paulo mesmo esse, né? E consegui pegar aqui essa medalha de prata também, né? Foi um campeonato antes do Campeonato Brasileiro, essa daqui, 2018. Logo depois dessa, pra você ver, né? Consegui pegar essa daqui em março e essa daqui, se eu não me engano, foi em julho. De 2018 que tava perdido, 2018 você... que tava perdido. 2 pódios aí importantes. Pódiozinhos. Fé, e muita Bem dedicação, bacana. muito treino aqui. Eu vou falar pra você. Essa aqui também é querida por mim. Porém, depois dessa medalha aqui, Rafa, como eu havia dito pra você, eu tava passando por alguns problemas psicológicos devido a eu estar longe de casa. Aham. Passando por aqueles problemas de me sentir muito sozinho, né? Tinha poucas amizades ali. E aquilo ali comecei a ter alguns problemas psicológicos, né? E vi que eu não conseguia mais ficar ali. Bati o martelo e falei assim, que eu não consigo mais ficar. E a pessoa que eu estava me relacionando me chamou para me mudar para São Paulo, para a capital. Falou, olha, vamos mudar para cá, chega aqui, você aluga uma casinha para você morar. E aí você dá continuidade dos seus treinos. Lá em São Paulo tem um centro de treinamento paralímpico, né? Imenso, o maior centro de treinamento da América Latina, se não o maior, um dos maiores. Ele está concentrado atletas de todas as modalidades, né? E São Paulo é pertinho de Itu. Então eu fiz o compromisso de uma vez por mês ir em Itu, fazer os testes de força, né? Calcular algumas coisas que deveria melhorar, alguns pontos. O treinador te dá orientação, né? Exatamente, me orientar. E mudei para a capital. Mudei para a capital. E ali na capital, Rafa, as coisas começaram a clarear. Comecei a entrar no ramo da publicidade, né? Fiz uns comerciais, fiz comercial do Posto Ipiranga, fiz comercial da Caixa Econômica, né? Fiz alguns eventos ali. Virou modelo. Foi mais ou menos isso aí. Mudamos o rumo do negócio ali e tava bacana, tava tudo muito bom. Comecei a fazer amizade, treinava todo dia treinando, todo dia cedo treinava. Tinha academia que eu treinava e 2 vezes por semana eu ia no centro de treinamento paralímpico treinar justamente com um treinador da modalidade ali e com os atletas também da modalidade. Sim. E as coisas começaram a ficar boa para mim ali. Ali eu comecei a trabalhar, começou a entrar uma rendinha a mais. Aí teve um campeonato em 2019 em Curitiba, né? E eu, naquela equipe de São Paulo, né? Da capital mesmo, a gente organizou, fomos para Curitiba competir. Chegou lá, fui bem também e peguei essa medalha. Essa aqui foi em Curitiba em 2019. Esse foi um circuito brasileiro? Foi não, brasileiro não. Esse aqui era regional. Regional. Embora ia diversos estados, né? Era muita gente, bastante atleta. Bem bonita. Mostra ela lá na câmera pro pessoal, ó, bem legal tá essa. Pesado aqui no pescoço. Tá ficando pesado o pescoço. Ainda bem que você é forte. Peguei essa medalha e ali eu tive um momento de conversa com o meu treinador. Falei para ele que o meu objetivo ainda era aquele de ir para a seleção brasileira. Porém, a realidade nua e crua. Peguei essa medalha, porém o meu rendimento não estava tão bacana. Eu não estava tão focado quanto eu estava antes lá em Itu. Porque o fato de eu estar fazendo outros trabalhos, né? Em algum momento ali eu não dava para treinar, não tinha tempo para treinar, então faltava no treino. Então eu cheguei e conversei com ele. Ali mesmo em Curitiba a gente conversou, falei assim, olha, no esporte as coisas não estão como eu gostaria que estivesse. Eu acho que o meu rendimento poderia ser maior, eu poderia estar mais forte, eu poderia estar melhor. Porém, o fato de eu não estar com vocês lá em Itu conforme eu estava antes, né? Isso aí fez com que o meu rendimento caísse. Com a escolha minha, vim para São Paulo, as coisas melhorou. Estou trabalhando. Porém, o meu foco é a seleção brasileira. E assim, Rafa, o esporte, ele muda a vida da pessoa. O esporte te capacita, o esporte te coloca de volta para a sociedade. Só que se você quer chegar lá, se você quer estar entre os primeiros mesmo, se você quer estar no topo, você tem que viver. Existe um caminho a ser traçado e você tem que seguir a risca. Sim. Essa estrada não pode fazer curva. E eu senti que em alguns momentos ali na capital estava fazendo algumas curvas, entendeu? Algumas coisas estavam tirando o meu foco ali, a minha atenção, a minha concentração, os meus trabalhos, a minha rotina. Então eu falei para ele, eu preciso. Aí ele foi bem direto comigo, falou assim, Pablo, para você ter isso, é só perto de nós, é só lá em Itu, da forma que você estava. Sua vida melhorou, você começou a trabalhar, você começou a ter amizade, coisas que você não tinha, tudo bem. Mas e no seu objetivo, e no esporte? Tá conforme você gostaria? Eu falei assim, não tá.
Assim, então você já sabe o que fazer. E você saiu de Goiânia ali, de perto da família, de todo mundo, pra buscar isso, né? Pra viver disso. Pra viver disso. Rafa, porém, como que eu ia voltar para um lugar onde eu literalmente me senti no fundo do poço em relação ao meu psicológico, as situações que eu estava passando lá, as dificuldades que eu estava enfrentando, Aham. dificuldade financeira, dificuldade psicológica, como que eu ia voltar para um lugar desse? Eu falei assim, pô, como que eu vou voltar para esse lugar? Porém, como eu te disse, eu sempre fui um cara de muita fé, eu sempre fui um cara que eu tive muita sintonia com Deus no meu íntimo, né? Então, assim, eu senti no meu coração que eu precisava voltar para Itu, Aham. entendeu? Só que assim, como que eu vou voltar para Itu, cara? Eu saí de lá, eu tava no fundo do poço, como que eu vou voltar? Tudo bem, tomei essa decisão, liguei para alguns amigos, alguns conhecidos, perguntando se eles sabiam de casa para alugar, que eu ia voltar. E foi até então que eu liguei para esse amigo meu que alugou essa casa, que eu alugou para minha época que eu tava morando lá, né? Sim. Ele falou assim, olha, a mesma casinha que você morou na época que você tava aqui, o pessoal que tava morando lá vai embora. Ela vai desocupar, você não quer voltar para ela não? Então voltei. Voltou No no mesmo mesmo lugar. lugarzinho. Liguei pro mesmo parceiro que fez a minha mudança para São Paulo. Aham. Liguei para ele foi, saiu de Itu, foi lá em São Paulo buscar minhas coisas. Ele, pô, não deu nem um ano que você tá aqui, Já tá voltando. você já tá voltando. Aí eu voltei pro mesmo lugar, pra mesma casinha, pro mesmo local. E os problemas iam estar lá da mesma forma. É. Eu, sozinho, ali, dentro daquela kitnet. Porém, a minha sintonia com Deus nunca me deixou desamparado. Então ali no meu íntimo ali, eu conversando com Deus, falei assim, Senhor, eu tô aqui. Tô aqui onde o Senhor pediu para mim estar. Voltei para cá, poderia voltar para casa, poderia voltar para Goiânia, poderia voltar para Barra do Garças, né? E ali eu fiquei. Voltei para Itu. E logo de início, ali, um mês, 2 meses, um mês e meio depois que eu voltei, ia ter uma competição lá em São Paulo. Então eu peguei firme nos treinos ali, naquele pouco tempo que eu estava ali. E tive o privilégio de participar desse circuito, né? Foi em 2020. Aqui foi a saideira, né? Aqui foi a minha última medalha no halterofilismo paralímpico. Aham. Essa aqui foi em São Paulo, 2020. Essa aqui, se eu não me engano, eu levantei 162 quilos no supino, 168, alguma coisa assim. Eu não tenho Foi um a top, recordação hein? exata, mas foi 1,6 alguma coisa. Levantei nesse campeonato aqui. E essa aqui foi minha última medalha. Circuito Brasil. Circuito Brasil. Essa foi minha última A Caixa medalha. sempre patrocinando, né? A Os Caixa, eventos isso. paralímpicos, né? Todas as Sim. medalhas aí, a grande maioria, né? Exatamente. E nada na vida é por acaso, né? Deus sempre tem um propósito em tudo. E aí você retornou para Itu, né? Para continuar o seu sonho de viver do esporte. E pelo que eu percebi, em 2020 aí, tua última competição, logo já deve ter chegado aí a pandemia, Sim. né? E aí, como que foi? Conta para nós o que ocorreu nessa época, depois que você voltou para Itu, como que foi? Então, voltei para Itu, peguei firme nos meus treinos, como sempre, né? E ali reconstruí novamente a minha vida dentro daquela casa, dentro daquele lugar. E, porém, eu, com a minha sintonia com o Todo-Poderoso lá de cima, lembro que eu coloquei um hino para tocar ali na TV no meu quarto e comecei a conversar com Deus. Senhor, eu estou aqui. O Senhor disse que era para mim estar aqui, eu voltei. E agora, o que vai ser feito da minha vida? Rafa, eu senti no meu coração uma vontade imensa de procurar um curso no ramo da barbearia. Senti, assim, despertou. Procura um curso para você fazer. Procura alguma coisa no ramo da barbearia. Cara, eu peguei o telefone, liguei pro meu irmão na hora. Falei bem assim, ó, amanhã, isso na mesma hora que eu senti ele, eu já peguei o telefone, liguei para ele. Falei assim, amanhã eu vou correr atrás de um curso para me fazer no ramo da barbearia. Será que você pode me dar uma força? Aí ele falou para mim, de início, falou assim, ó, vai lá, procura um curso para você, que eu, mas a mãe, né, a gente vai pagar esse curso para você. No outro dia eu já acordei cedo, Já fui foi treinar, disposto. eu fui treinar, né? Depois de sair do treino eu já fui procurar. Tinha um amigo meu lá, né, que conhecia bastante coisa, bastante gente. Aham. A gente foi no lugar, foi no outro, até que eu fiquei sabendo de um parceiro lá, o Gil, né, o professor Gil, lá de Itu. Que ele tinha uma barbearia lá, tem, né? E ele dava curso. Aí, entrei em contato com ele. Falei pra ele, é o seguinte, quero iniciar um curso aí com você, entendeu? E que dia que eu posso estar indo na sua barbearia?
E o que me despertou interesse foi que quando eu falei para ele que eu era cadeirante, ele em momento algum pôs obstáculo. Eu disse, ó, eu quero iniciar um curso aí com você, entendeu? Eu sou cadeirante, mas isso aqui também não interfere em nada. Ele, nada, vai ser muito bem-vindo aqui na minha barbearia, cara, que da hora. Tipo assim, ele já colocou lá em cima. E eu sou muito de vibe. Eu gosto de gente que, assim, vibe pra cima, não vê a dificuldade, entendeu? Bateu ali, né? Bateu o santo. Bateu a vibe ali. Exatamente, bateu a vibe, vamos pra cima. Fui lá na barbearia, me matriculei, ele falou o valor do curso, liguei pro meu irmão, liguei pra minha mãe, fizeram o compromisso de pagar o curso pra mim. Fui nos amigos, tinha uns amigos barbeiros ali também, um me ajudou com capa, um me ajudou com tesoura, emprestou máquina. Então assim, as coisas foram tudo encaminhando para isso. Encaminhando certinho. Continuou treinando? Continuei treinando. E as coisas ali no ramo da barbearia foi encaminhando. Porém, chegou a pandemia. O treinador chegou com a gente, pros atletas, né? Falou, ó, a pandemia chegou, travou tudo, não vai ter mais competição, não tem perspectiva de quando vai voltar. E treinar também. Tempo tava proibido, né? De tava ter proibido. Muito, tava lockdown e tudo mais, né? Então não dava pra ficar reunido muito ali, né? E assim, Rafa, eu tava no meu auge no esporte. Eu sentia que eu tava próximo a chegar no meu objetivo. Eu tinha muita chance, Rafa. Porque assim, psicologicamente, eu tinha superado coisas muito difíceis. Aquilo ali me preparou, me deixou mais forte. Aquelas coisas que eu enfrentei. Aquela solidão, aqueles problemas, aquilo ali tudo se tornou combustível para mim. Eu tava bem, tava forte. Pô, eu cheguei a fazer 180 quilos no treinamento, pô. Treinando lá no supino, eu cheguei a fazer 180 quilos. Eu tava muito focado. Eu tinha colocado uma conexão entre a minha mente e o meu corpo absurda, velho. Eu tava muito bem. Aí o treinador chegou e falou isso para mim. Cara, meu mundo foi por água abaixo. As minhas chances, a minha perspectiva, tudo ali eu embolei. Falei, cara, acabou, mano. Qual que é a minha chance agora? O que eu vou fazer da vida? Eu vim para cá para isso e vi ali que os meus sonhos estavam indo por água abaixo. Só que aí que entrou assim, eu tenho muito compromisso naquilo que eu começo a fazer. Comecei no ramo da barbearia, falei assim, não, eu vou focar aqui. E comecei a focar ali. E como estava proibido de ter curso, fechou tudo, eu comecei a assistir muito videoaula em casa, no YouTube. E começou a focar nesse ramo da barbearia. Comecei a focar nesse ramo, porque ali eu sabia que existia uma saída. Falei, se não der certo aqui, eu vou focar aqui. E aí depois voltou a ter os cursos, começou a ficar mais flexível, né? O lance da máscara, todo mundo usa máscara, álcool em gel, aquela coisa toda. E aí eu foquei, fiz o curso. Teve um dia que eu cheguei no curso, a gente era em torno de 5, 6 alunos, né? Fazendo o curso ali. E tinha 4 modelos, né? O modelo é o pessoal que a gente cortava o cabelo ali e o professor ia vir ensinando, passando as técnicas, né? Tinha 4 modelos ali no canto me esperando. Aí o professor falou assim, esses 4 rapazes querem cortar com você. Eles já tinham cortado comigo antes, né? Falou assim, os caras tá te procurando. Você tá sendo procurado aqui. Os caras chegam e falam, eu quero cortar com o rapaz da cadeira. Ali eu senti que ia dar certo, né? Cara. Eu senti que ia dar certo. Eu falei, esse aqui vai virar. O pessoal já te procurava já então... Já me procurava já ali no curso mesmo. Rafa, tem uma situação ali que aconteceu. Eu saí de casa para ir pro curso, peguei dinheiro emprestado com o meu treinador para colocar combustível no carro, que eu não tinha. E na minha geladeira não tinha mistura. Não tinha mistura e eu só tava com arroz na prateleira para me fazer. Só que eu sou um cara de muita fé. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito que Deus permite as coisas acontecer porque tem um motivo. Eu fui pro curso com esse dinheiro emprestado que eu peguei do meu treinador, abasteci o carro, coloquei R$50 de combustível e fui pro curso. Não liguei para minha mãe, não liguei para ninguém pedindo nada. Porque assim, eu sempre tive um pouco de receio. Porque assim, o objetivo era meu, o sonho era meu. Então se eu tinha que passar pelas coisas, eu que tinha que passar. Né? Fui pro curso, cheguei lá no curso, cortei o primeiro cabelo. O cara gostou do meu corte, deixou R$16 de gorjeta. Falou pro professor. Até então no curso vocês não recebiam, né? Era não. só, vocês estavam ali como teste, né? Sim. A gente não recebia. Ele deixou R$16 de gorjeta. Ele passou até no cartão. Falou assim, eu vou passar no cartão aqui, passa R$16 pra esse menino aí. Ele passou R$16 no cartão. Aí cortei o segundo cabelo, o cara me deu R$6 em nota de R$2, assim, ó. Deu R$6. Top. Aí eu falei, caraca, 22. bicho. Exatamente. Aí, o último que eu cortei, né? Eu cortei 3 cabelos. O último me deu R$5. Pô, o dinheiro da mistura. Saí de casa,
o coração tava feliz, tava bem, independente de sim, tava acontecendo aquela parada, não tinha mistura e tudo mais, só que ele não me abalou. Falei, não, eu vou pro meu curso, vou me dedicar, vou fazer o meu compromisso e vamos ver o que que vira. Saí do curso com essa grana aí, o professor passou para mim ali, que ele tinha passado no cartão, passei no mercado, comprei tudo de mistura. Cheguei em casa com mistura, liguei para minha mãe, falei, mãezinha, aconteceu isso, isso e aquilo. Ela primeiro brigou comigo, por que você não me ligou avisando? Eu falei, mãe... Primeiro ela brigou, né? Por que você não Exatamente. ligou? Vai ficar passando necessidade. Exatamente. Falei, mãe, aí? Deus testa a fé da gente, tá vendo aí como é que é? Entendeu? E assim, tinha um amigo que tinha uma barbearia lá em Itu, ele fez um compromisso de me dar um curso de aperfeiçoamento, né? Eu fiz o curso básico lá, tava fazendo o curso básico, e ele fez o compromisso comigo, né, de fazer esse curso de aperfeiçoamento. Então, todos os dias que eu saía do curso, era das 2 às 5, eu passava na barbearia dele e ali ele me ensinava algumas coisas mais avançadas. E o melhor de tudo é que ele falou para mim, olha, eu vou te ensinar, não vou te cobrar nada, e quando você sentir que tá apto e eu ver, você vai começar a trabalhar na minha barbearia, certo? Olha para você ver, cara, tava tudo fluindo, tudo encaminhando para que isso acontecesse da forma que tá acontecendo hoje na minha vida. E eu abracei a oportunidade. Eu falei assim, isso aqui é ímpar, cara. Isso aqui é ímpar, tá acontecendo. Deus tá botando a mão, cara. É para isso que eu voltei para Itu. Lembra que eu tinha saído, eu passei por aqueles problemas, passei por aquelas dificuldades. Você não queria voltar, né? Pro mesmo lugar, de repente você se volta, se pega tendo que voltar pro mesmo lugar, até para a mesma casa, né? Sim. Aquela mesma energia que você quis sair dali, então tudo Deus prepara, né? Tudo Deus faz de uma forma que Deus faz as coisas inexplicáveis, né? Ele a gente não foi feito para entender, né? Imagina, somente por ter fé e sentir que é a presença dele, que é a vontade dele, e tudo encaminhou, né? E quando eu cheguei lá em Itu, eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, o dia que não for para mim ficar aqui, não me deixe enganado, não. Toca no meu coração. E até então Deus não tinha tocado no meu coração. E eu passei por muitos problemas, muitos meses. O extremo da tristeza eu senti naquele lugar ali, cara. Só que eu não senti vontade alguma de voltar para casa, voltar para perto da minha família, eu não senti. Eu tinha que estar ali. Tinha que passar por tudo, né? Exatamente, tinha que passar por cada uma daquelas dificuldades, daqueles obstáculos, porque aquilo ali que ia construir a fortaleza que é hoje. Então, trabalhei nessa barbearia, terminei o curso básico, comecei a trabalhar nessa barbearia ali. No início eu cobrava mais barato o corte, né? Porque eu estava iniciando. A média do corte era 20, 25 reais. Eu cobrava 10. Tinha ali uns amigos que cortavam cabelo comigo e tudo mais. E comecei a trabalhar, comecei a firmar ali. Porém, o começo foi muito difícil, Rafa. Eu tenho uma caderneta que, assim, todos os cortes eu anotava ali. Aí, quando chegava no final do dia, eu, juntamente com o dono, a gente ia conferir. Ele também anotava no caderno dele, né? Para ver se batia tudo certinho. E eu tenho a cadernetinha guardada. O meu primeiro salário na barbearia, eu fiz R$300 no mês, R$300 total, só que aí era 50% era meu. O meu primeiro salário foi R$150. R$150. Só que eu não vi aquilo ali de uma forma ruim. Pô, só R$150. Pô, R$150 a mais vai entrar na minha conta. Eu agradeci demais a Deus, eu fiquei muito feliz. Eu demonstrei essa felicidade para ele. Falei assim, cara, isso aqui para mim é uma extrema alegria, porque assim, não era só R$150 que eu tava ganhando, a sabedoria que ele tava passando para mim. A sabedoria, né? A experiência, a profissão, entendeu? Né? A profissão. E assim, teve um caso que aconteceu na barbearia, que eu consegui dar a volta por cima. Teve uma vez que eu tava sozinho, tava com o uniforme da barbearia, tava sozinho na barbearia, o dono não tava lá, e chegou um cliente, disse, cadê o barbeiro daqui? E pô, só tava eu tava com o uniforme. Eu falei assim, o barbeiro sou eu. Ele deu uma olhada assim pra cima, assim, de baixo, e falou assim, mas você, na cadeira de roda? Eu disse, sim, sou eu. Só que, tipo assim, eu sempre já tinha lidado com algumas situações assim, então eu fui bem tranquilo, sabia tirar de letra. Eu falei, sou eu, deixa eu mostrar pra você aí meu trabalho. Ele, certeza que você corta cabelo? Eu falei assim, senta aqui, senta aqui. Ele sentou, coloquei a capa, comecei a cortar, a trocar ideia. Aí finalizou o corte, ele olhou um lado, olhou do outro, falou, caramba, gostei do seu corte, eu vou indicar você pro pessoal. Então assim, ele falou, um cadeirante cortando cabelo? Então eu peguei aquele negócio e falei pra ele assim, cara, fala pro pessoal lá, pô, tem um rapaz na cadeira de roda ali que corta cabelo. Você usou a seu favor, usei né? a meu favor aquilo que ele tinha falado negativamente quando ele chegou. E assim eu comecei a ganhar uns clientes, sabe? Falei, pô, aqui que tem um barbeiro, um cadeirante corta cabelo, eu ouvi falar de você. Aí comecei a ganhar uns clientes, as coisas foram fluindo, comecei a
a firmar ali, comecei a pegar Acabou firme. virando um marketing, né? Um marketing, né? Até aqui em Querência, assim mesmo, a gente, você corta o cabelo onde? Não, lá no Pablo, né? No Los Santos, ou então eu já ouvi vários Sim. pessoas, no rapaz lá que é cadeirante, é top e tal. Então é uma referência, né? Sim, com certeza. E você não deve levar isso como uma referência negativa. Jamais, É uma coisa que jamais. desde o início você contou pra nós aqui, né? Sim. Que é uma superação pra você e também é um tabu que não tem o porquê, né? Você é um cadeirante, mas o que tem? Você é um excelente profissional, né? Você é um excelente comerciante, que além de barbeiro, hoje você e seu irmão lá, né? Vocês são sócios, Sim, tem, sim. tem loja, tem um videogame ali que você... Eu acho que até então, quem querência, eu não lembro de ter que teria um videogamezinho ali, uma sinuca, um totó ali, um pebolim, espaço, né? Com aquele um espaço. entretenimento todo. Hoje tem o espetinho ali com seu pai, Também. sua mãe. Então, né, vocês são empreendedores, então... Sim. E nada disso impediu, né? Então é um tabu que a galera tem, né? De, olhar... né? E hoje eu vejo que, em querência mesmo, eu vejo que, não, na verdade, não é nem o que o rapaz fez com você lá, né? Assim, de chegar e te julgar. Hoje é um marketing pra você que todo mundo comenta, todo mundo lança o corte lá, a galera Sim. aqui da Upfit lança o corte, né? Eu sou teu cliente lá e a gente vê isso como uma parte positiva, assim, né? É bem bacana, né? Da Up nós lançar régua no geral aqui, viu, cara? Então, Rafa, aí eu comecei a firmar lá em Itu, na barbearia, até que o dono chegou em mim, né? E me fez uma proposta, me chamou para entrar de sócio com ele. Uhum. Ele sempre gostou do meu trabalho e eu sempre tive compromisso, né? Até então nem imaginava o que ia acontecer na minha vida, não imaginava que eu ia ir embora de lá, nem nada. Uhum. Ele me fez uma proposta. No português, claro, ele chegou em mim e falou assim: Pablão, vamos entrar de sócio aqui na barbearia? Você é um cara que eu confio em você, certo? 5 mil. Você me passa 5 mil, a gente é sócio. Tudo que você fizer é seu, o que eu fizer é meu, e no final das contas a gente só divide a despesa. Uhum. Essa foi a proposta que ele fez pra mim. Rafa, bacana. Na hora, cara, eu peguei aquilo como uma oportunidade ímpar na minha vida. Eu falei assim, agora, cara, o cara tá me chamando pra ser sócio dele, cara. Liguei pro meu irmão, que já morava aqui em Querência, né? Meu irmão tinha mudado pra cá. Liguei pra ele e contei o caso. Eu falei assim, o dono da barbearia aqui me chamou pra entrar de sociedade com ele. Aí meu irmão, um cara sempre ligeiro, sempre calcula as coisas ali no extremo, vai nos detalhes, ele não age ali na emoção. Ele falou assim, agora eu ligo pra você aí. Alguma coisa ele ia pensar. Ele viu, ele Exatamente. ligou o alerta. Eu tava até chegando em casa, eu não tinha nem descido do carro ainda. Uhum. Tava na porta de casa. Aí desci do carro, montei minha cadeira, entrei no carro. Entrei em casa. Quando entrei em casa, o telefone toca. Meu irmão falou assim, cara, você foi pra ir por um único objetivo, pro esporte. Porém, o esporte já não vai virar mais, né? Por conta que tinha tido a pandemia e tudo mais. Você está focado, você está trabalhando, você está firme, dá para ver a sua emoção e o seu compromisso aí no seu trabalho. Ao invés de você entrar de sociedade com ele, por que você não vem embora para Querência? E chegando aqui, a gente monta a nossa barbearia. Lembra que eu falei para você, Rafa, que quando chegasse o momento de eu ir embora, eu queria que Deus tocasse no meu coração. Naquele instante eu senti essa vontade. Eu falei assim, agora eu preciso ir embora. Na hora você também bateu. Já bateu e já falei para ele assim, então vamos alimentar essa ideia aí que vai dar certo. E ele teve essa visão, né, de saber que se o cara te chamou para ser sócio, alguma coisa de boa tinha naquilo ali, né? Falou, o cara me chamou para ser sócio, então ele tem potencial. Vamos vir para cá, aqui é uma cidade de oportunidades, né? Querência é uma cidade que está crescendo muito e oportunidade. Muita oportunidade aqui. Então a gente é bem sortudo de estar hoje onde a gente está, né? Que é uma cidade aqui que a gente abraça todo mundo, né? E é bem top. E aí você arrumou a mala e veio embora. Então aí eu me organizei, cheguei no outro dia na barbearia, falei pra ele, assim, tô indo embora. Ele falou assim, como assim, cara, você vai embora? Fiz uma proposta, você tá no esporte, depois da pandemia você não sabe o que pode acontecer, essa pandemia logo vai passar, e você tem potencial, e seu sonho de ir pra seleção brasileira, e seu objetivo de ir pra seleção, eu falei assim, cara, eu sinto que é o momento de eu ir embora. Eu vim até aqui, cheguei até aqui, e se eu não sentisse isso, com certeza eu ficaria. Eu preciso ir embora, eu vou embora. Só que eu agradeci muito a ele pelos ensinamentos que ele me deu. Eu devo muito a esse cara. Esse cara fez muito por mim. Além dele ter me ensinado, ele me contratou para trabalhar na barbearia dele, entendeu? E eu ganhei por isso. Então, assim, eu demonstrei para ele a gratidão que eu tinha.
organizei minhas coisas, vendi meus móveis de casa, agradeci a minha equipe, ao meu treinador, ao Valdeci, um cara que eu vou ser extremamente grato por tudo que ele me ensinou, tudo que ele me passou, e vim embora. Hoje essa equipe lá ainda existe, com o mesmo treinador. Os Porque caras voltou referência. tudo, né? Voltou. E ainda é uma referência lá. Em 2019, em 2020, né? Ele falou assim, quando retornar às Paralimpíadas, essa atleta minha aqui vai pegar a medalha de ouro lá em Tóquio. E dito certo, a menina foi lá, eles buscou a medalha de ouro, cara. Ele é fera, ele é fenomenal. Ah. Ele é atleta também, né? Do convencional, né? Ah, sim. Ele tem uma história no supino, ele é pioneiro, né? Sim, Ele tem uma parede na casa dele, do tamanho dessa daqui, assim, ó, que é forrada de medalha e troféu. Mais de 200 medalhas, troféu. O cara é insano. tudo supino. Tudo supino. Top. O cara é insano. Powerlift, né? Powerlift é uma. Para o terra, pessoal que não. pessoal que entende a modalidade, né? Powerlift Sim. é levantamento de terra, É o terra, supino, o supino, e agachamento. agachamento, isso aí. Então, assim, ele sempre referência e fui lá, agradeci ele também, expliquei minha situação para ele, ele super entendeu, falou assim, Pablão, se esse é seu desejo, se é a sua vontade, vai lá, vai pra E perto da tudo sua tem um família. porquê, né? Você teve que passar por isso tudo hoje para estar onde você está e poder proporcionar, né, para sua família o que você Exatamente. proporciona hoje, né? Rafa, quando eu cheguei na cidade de Itu em 2017, a única coisa que eu tinha era meu carro, meu carrinho velho, Corsinha 96, com a minha bagagem dentro. Eu fui com o objetivo de mudar a minha vida e a vida da minha família. Eu saí de lá da mesma forma que eu cheguei. Saí de lá com o meu carrinho, com a minha bagagem dentro. Só que a minha bagagem não era mais minha mala, né? As malas. A bagagem que eu tinha muita fé, tinha toda a experiência que eu passei ali em São Paulo naqueles 4 anos, toda aquela vivência. Ali Sim. eu fui no extremo, cara, no extremo da tristeza ao extremo da felicidade. Entendeu? Então, assim, eu estava carregando muita coisa na bagagem, coisas aquela qual me levaria a lugares incríveis, né? Tudo que eu estou vivendo hoje, as coisas que eu estou passando hoje, graças a Deus, coisas muito boas, eu devo aquilo que eu vivi em São Paulo naqueles anos, né? Então eu vim embora, meu pai foi até São Paulo, né, para ele vir comigo, para mim não ter que vir sozinho. E eu tinha juntado uma graninha na época. Porém, cara, esse carro meu, esse Corsinha 96, ele veio quebrando de São Paulo aqui. Quebrou em Piracicaba e veio quebrando. Toda cidade que parava quebrava um trem. E aí quando cheguei na Barra, o dinheirinho que eu tinha juntado eu já tinha gastado todo nesse carro. Já tinha tudo e no carro. Tudo indo no carro. Consegui vender esse carro, vendi lá na Barra mesmo. Porém, era a única grana que eu tinha. Porque eu tinha juntado uma grana, só que investi no carro, veio quebrando. A única grana que eu tinha foi daquele carrinho velho que eu vendi ali. E quando passou 10 dias que eu vendi ele, o cara ainda me ligou, tem uma multa aqui de São Paulo que você levou aqui. Ei, ainda veio tomando multa. Ainda peguei e dei mais uma grana ali pro carro. Falei, nossa, esse Corsinha tomou o que eu tinha. Certo. Porém, aí eu vim pra Barra do Garças, né? Vendi o carrinho, tinha aquele dinheirinho ali. Meu irmão já tinha calculado tudo. Falou, ó, a gente precisa de tanto pra abrir a barbearia. Eu não tinha esse dinheiro todo. Aí minha mãe me emprestou. Minha mãe me emprestou e falou assim, ó, quando você tiver as condições, você me paga. Eu falei assim, com certeza, mãe. Primeira coisa, o primeiro compromisso que eu tenho quando eu entrar ali meu salarinho é pagar a senhora. Aí eu vim pra cidade de Querência. Nunca tinha vindo aqui, Rafa. Nunca tinha vindo aqui. E quando eu cheguei aqui, eu dei uma assustada, sabe? Porque assim, eu saí lá de Itu, né? Cidade grande, de São Paulo, capital, né? Aí eu chego aqui em Querência, né? Uma cidade menor. Não sabia como é que era. Uma outra vibe, o outra trânsito é vibe, uma outra vibe, né? totalmente Tudo diferente. né? Porém, eu estava perto da minha família, estava bem, estava feliz e confiante, né? Embora eu tivesse né? com medo, né? Com medo assim, porque era tudo muito novo, mas eu estava muito confiante. Aí as coisas começaram a se encaixar. Meu irmão achou o ponto, né? Que hoje é a barbearia, falou, achou um ponto bacana. E a gente já tinha se organizado, já sabia o que a gente queria, um espaço diferente, um ambiente diferente que não tinha em Querência, né? Isso. Exatamente. Com o quê? Com lazer, sinuquinha, videogame, o pimbolim, entendeu? Coisas mesmo assim de barbearia de cidade grande. Lá em São Paulo tinha bastante coisa. Uma long neckzinha, um energético. Tudo mais. Para o pessoal chegar mais cedo ali, esperar seu corte, às vezes até ir embora mais tarde, ficar ali aproveitando. Uma opção vendo de lazer, uma opção né? de lazer. Não só chegar, cortar o cabelo e ir embora, né? Exatamente. A gente queria oferecer, além de um corte de cabelo, né? Uma coisa que a pessoa se sentia bem uma em experiência, casa. né? Exatamente. E até então que a gente se organizou, montamos a barbearia. Primeiro salário, fui dar o dinheiro para minha mãe. Ela virou para mim e falou assim, não, eu não vou querer esse dinheiro.
Eu tava fazendo um teste para ver se você realmente ia cumprir com o compromisso. Eu falei assim, mãezinha, mas não é possível, você vai fazer comigo, logo comigo, que tem um compromisso, uma dívida eterna com a senhora. E ela não quis aceitar, ela não quis. Eu lembro como se fosse hoje, ela falou assim, não, ela deixou. E as coisas começaram a se encaixar, Rafa. Assim, mãe é mãe, né? Mãe da gente é tudo... E aí hoje, né, você tá aí, né, nessa... Toda dessa experiência de vida, né? Queria que você deixasse, assim, uma motivação para quem vai estar assistindo, né? Alguma frase ou tudo que você já nos contou aqui hoje, né? Tudo isso aí já serve, mas assim, o que você fala para quem está às vezes em casa, que às vezes a gente está aqui mais pelo fato da atividade física, mas das pessoas que colocam essa geração hoje que está bem difícil, né? Muito depressiva, né? Você não pode falar nada e aí põe dificuldade em tudo, às vezes não quer trabalhar, não quer, tem um sonho, mas já quer conquistar um objetivo sem nem tentar e aí se frustra e fica com depressão, ansiedade, essas coisas. Então, o que você poderia estar dizendo, né, para quem está em casa e para quem está assistindo a gente? Rafa, assim, eu sou um cara que eu falo muito pouco de motivação no meu dia a dia, mas a minha rotina de vida, assim, eu costumo compartilhar com as pessoas aí no meu Instagram, costumo compartilhar um pouco e ali elas tiram suas conclusões, né? Eu sou daqueles que eu falo bem pouco sobre as coisas, porém as minhas atitudes demonstram muito. Sim. Eu queria deixar aqui um pequeno testemunho, coisa que eu nunca falei em lugar algum. Essa medalha que eu peguei em 2018, de bronze aqui, que eu fiz aquele procedimento cirúrgico, né, que meu ano havia sido perdido. Antes de entrar para a sala de cirurgia, na realidade, antes de ir para o hospital, eu liguei para minha mãe, aqui em Barra do Garças. Ela está em Barra do Garças lá, né? Liguei para ela e eu chorando. Tava muito triste, né? Porque assim, quando se trata de saúde, eu sou um cara que... Saúde me abala. Se eu tô mal de saúde, eu me sinto um carrinho 1.0. Se minha saúde está bem, eu sou um tanque de guerra. Eu liguei para ela e falei assim, mãezinha, eu tô prestes a entrar para a sala de cirurgia e eu acredito que Deus vai fazer eu dar a volta por cima. Acredito que a gente vai morar todo mundo na mesma cidade. A gente vai chegar um momento que a gente não vai trabalhar para mais ninguém. A gente vai estar todo mundo junto, eu, a senhora, os meus irmãos. Essa é a minha vontade, entendeu? Só que em 2010 eu vi os meus sonhos indo por água abaixo. Mas hoje eu sinto que Deus vai fazer eu dar a volta por cima. Então assim, a gente vai ter o nosso próprio negócio. A gente vai estar junto e a gente vai estar morando perto. E se passaram alguns anos e hoje... a gente montou o espetinho ali na porta da barbearia. Meus pais vieram embora de Barra do Garça. Tá trabalhando com nós. Estamos ali todo mundo junto. Eu, meus irmãos, minha irmã, minha mãe, meu pai, a família, todo mundo junto. A gente está morando junto e a gente está no nosso próprio negócio. Então, assim, eu acreditei. A gente fez por onde. A gente não se abalou mediante as dificuldades que estavam no local. Muito pelo contrário. A gente ergueu a cabeça, foi para cima. E hoje Deus nos proporciona viver o nosso sonho. É isso aí. É isso aí, é muito bacana, né, de ver teu testemunho, né, de tudo isso. E é só desfrutar mesmo dessa história, né, dessa motivação, agradecer, né, a quem nos acompanhou até agora, né. Pedir pro pessoal curtir, compartilhar, comentar aí nosso podcast, né, principalmente esse episódio. E que sirva, assim, que várias vezes você possa voltar aqui, né, pra gente falar mais de assuntos ali específicos ali da modalidade, né? Hoje foi mais uma história, resumão, né? resumão, uma história de vida, para quem te conhece, às vezes tem curiosidade, igual eu falei anteriormente, né? De saber da tua história e às vezes fica com vergonha, e você é tranquilo, fala abertamente, de boaça, né? De boaça. Não tem, eu sou da prosa. E não tem tempo ruim não. Não tem tempo ruim não. E assim, rapaziada, assim, o mesmo Deus que faz na minha vida pode fazer na vida de vocês. Vamos pegar firme nos nossos objetivos e vamos pra cima. É isso aí. Nós estivemos aqui com o Pablo, da Barbearia Los Santos, né? Pablo Alves, nosso aluno aqui da Upfit. Gostaríamos de agradecer vocês aí que ficaram até agora conosco e até a próxima. Tamo junto.